Teleaula Parnamirim. Ok, pessoal, mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Eduardo e trabalhando com vocês aqui nas teleaulas Parnamirim. O nosso tema de hoje, o uso da crase. Tá? A gente tem que fazer uma ressalva sobre este assunto. Não é um assunto recorrente nas provas, tá? É um assunto que tanto no PROITEC quanto no exame de seleção não tem caído nas provas. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu gosto de dar este assunto no cursinho porque se trata de um assunto que se estuda exatamente no 9º ano. Então, quando você domina este assunto, quando você domina o uso da crase, você começa a ter um fardo menor para carregar de conteúdos. Tá? Então, conteúdos como uso da crase, como colocação pronominal, regência nominal e verbal, esses assuntos na grade curricular geralmente se vê no 9º ano. 8º ano não se vê isso aqui, tá? Então, como já falei, eu gosto de trabalhar esse assunto no cursinho devido a isso, ter menos um conteúdo a se estudar para que você tenha menos trabalho pela frente. E outra, há pedidos, hoje teremos uma musiquinha, os alunos pediram lá, professor, joga mais uma musiquinha. Então, a gente vai hoje de música, ok? Então, vamos aqui ao quadro. Quando usar crase? Antes de palavras femininas. Por exemplo, fui à escola, tá? Então, preste atenção nisso aqui. Antes de palavras femininas. Fui à escola. A palavra feminina aqui é escola, ok? Então, esse A que está antes de escola, esse A é um artigo, é o artigo feminino. Por quê? Porque a palavra escola é uma palavra feminina. Então, exige o artigo feminino a, no caso, a escola. E esse fui a, vamos usar agora de regência verbal, porque quem vai a algum lugar. Se você vai à escola, então você vai usar crase. Mas antes de falar de escola, eu vou falar de mercado, Fui, aí você tem quem vai a algum lugar, e ali ao lado você tem uma palavra masculina, o mercado. Quando você vai fazer a contração, a combinação desse a preposição e esse o artigo, fica assim, fica uma combinação. Isso quando você juntou o a e o o, você visivelmente percebe este a preposição e esse o artigo. Isso é uma influência lá das línguas neolatinas, vem do latim. Você vai encontrar lá em curriculum vitae, você vai encontrar o a e o e juntos, então você vai ver essa herança do latim, tá bom? Então, fui ao mercado, aí aqui você tem a combinação, tá? É a única palavra combinada que você tem, assim, juntas dessa forma na língua portuguesa, tá? Você percebe nitidamente as duas palavras, o a e o o juntos, ok? Então, se você vai ao mercado, você percebe nitidamente esse a preposição e esse o artigo. Para fazer a junção desse a, de fui a, e desse a escola, para juntar as duas, então fica assim, tá? E os dois as, eles somem, eles se fundem e formam a crase. Um detalhe, crase é o nome da fusão, tá? É esta fusão, essa junção de duas vogais idênticas. Não é o nome do acento, esse acento é chamado acento grave, ok? O acento para o lado direito é o acento agudo e para o lado esquerdo é o acento grave. Muito bem. Continuando ainda no quadro, vamos aprender quando usar a crase. A pergunta é feita. A resposta. Então, para lembrar, em verbos que indiquem destino, a gente vai lembrar assim, quem vai a e volta a dar, usa crase. Ok? Preste bem atenção nisso aí. E quem vai a e volta de, não usa crase. Esse é um macete que a gente aprende ao longo do tempo, tá certo? Esse macete, quando se fala assim, nos cursinhos, quem vai a e volta a da, usa crase. Quem vai a e volta de, não usa crase, tá? Então, olha o exemplo no quadro. Você tem aqui, vou à Bahia. Vou à Bahia. Usa crase? Sim, usa, porque quem vai à Bahia, volta da Bahia. Tá? Então, um macete que dá certo. Você lembra disso aí, você não vai esquecer e vai dar certo. Vou a Mamanguape. Aí eu não uso crase. Por quê? Porque quem vai a Mamanguape volta
de Mamanguape. Olha que macete bacana. Gostaram? Então, esse macete de quem vai a e volta da, usa crase, quem vai a e volta de, não usa crase, não esquece isso aqui, tá? Mas só vale nesses casos aqui de verbos que indiquem destino, ok? Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Foi na hora de editar esse slide que ele deu esse problema, mas foi. Quando usar crase? Ainda quando usar crase. Vamos ao quadro. Nas locuções adverbiais, conjuntivas, nas locuções, são esses três tipos de conjunções, nas locuções adverbiais, nas locuções conjuntivas e nas locuções prepositivas. Saímos à noite. Às vezes, chegamos à tarde. Então, observa aqui, saímos à noite, preste bem atenção. Esse à noite é uma expressão adverbial, ou seja, é uma locução adverbial. Então, eu uso esta crase aqui, à noite, à tarde, entendeu? Às claras, às escondidas, às pressas, à fortuita, às vésperas. Todas essas expressões você usa crase porque são expressões adverbiais ou locuções adverbiais. Então, a expressão às vezes, tá? Sempre usa crase, às vezes, não esquece, usa crase. Chegamos à tarde e à medida que o tempo passa, mais eu gosto de vocês. Esse à medida que, você tem aqui uma locução conjuntiva, usada nas orações adverbiais proporcionais, você usa a crase aqui, tá bom? Muito bem. Quando usar crase, antes de pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Mais tarde voltaremos àquele assunto, ok? Ainda, quando usar crase, antes da expressão à moda de, quando ela estiver subentendida, driblas a Neymar. Um detalhe aqui, observa só. Aqui eu não estou dizendo que você está driblando o Neymar. Não, para jogar e driblar o Neymar, você precisa ser muito bom, né? A não ser que ele caia, né? Porque ele cai muito, mas esse aí é outro assunto. Agora, o Neymar, então ele diz assim, driblas a Neymar. E quando eu estou com esta crase, você observa que aqui é a moda, é do mesmo jeito que, tá? Então, a moda do Neymar. Então, se moda é uma palavra, aqui você está com a palavra subentendida, a palavra moda está subentendida aqui, a moda do Neymar. Da mesma forma, quando eu digo, estás usando o salto a Luís XV, tá? Alguém pode dizer, plataforma, né? Aquela plataforma, ou salto 15, como algumas pessoas chamam, né? Então, quando se fala assim, essa plataforma ou salto 15, é o tão chamado salto a Luís XV, tá? Então, por que crase? Alguém pode dizer, não, mas não se usa crase diante de palavras masculinas, é uma crase proibida diante de palavras masculinas. Mas a palavra aqui, Neymar e Luís XV, são palavras masculinas. No entanto, esta crase está diante de um termo subentendido, ou seja, de um termo oculto. Esse termo está escondido, que é a palavra a moda, tá, ok? Muito bem. E aí, quando usar crase? Ao quadro, na indicação de horas exatas. Muito bem, preste atenção nisso aqui. Chegarei na reunião às 14 horas. Preste atenção que essa expressão de às 14 horas você usa a crase, tá? Horas exatas, como algumas pessoas gostam de chamar, horas fechadas. Porque em horas abertas, né, ou horas quebradas, como algumas pessoas falam, como o caso aqui, a aula se encerra às 17 horas e 30 minutos. Nesse caso aqui eu não uso crase, porque não é uma hora exata, tá, ok? E aqui eu chamo a atenção de vocês para como se grafar corretamente as horas, tá bom? Se eu vou usar, porque a gente tem o costume de usar aqueles dois pontinhos, né? Os dois pontinhos. E aquilo ali é uma forma de grafar, é uma forma inglesa, tá? Não é aqui a forma brasileira. Então, o correto na norma culta brasileira é você grafar dessa forma, ok? Então, exceto quando acompanhada das preposições para, desde, após e perante ou com. Por exemplo, esperei desde as 15 horas. Então, a palavra desde abona, ou seja, tira a obrigatoriedade da crase. Até aí tudo bem? Ok. Agora, ainda na pergunta, quando não usar crase? Veja bem, nós acabamos de sair das crases obrigatórias. Agora vamos para as crases proibidas. Veja bem, já foi falado aqui antes de palavras masculinas. Esse carro é a diesel. Aí eu digo assim, quando eu digo esse carro é a diesel,
E veja que diesel é uma palavra masculina, né? A diesel. Então ele anda a cavalo. Então esse a cavalo, ele não é com crase. Ele escreveu a redação a lápis. Porque veja a palavra lápis é uma palavra masculina. A palavra cavalo, palavra masculina. Então a cavalo, a lápis e a diesel, você não usa crase por isso, tá ok? Então está aqui no rol da crase proibida. Palavras masculinas. Outro exemplo disso é antes de verbos. Olha essa frase aqui, que bacana. Eu estava disposto a perdoar. Então, esse a não usa crase porque você está aqui exatamente usando uma preposição diante de um verbo, ok? Muito bem. Ainda quando não usar crase, antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Antes, vamos fazer um parênteses aqui, vamos relembrar. Estamos falando de pronomes. Pronomes pessoais. Nós temos três tipos de pronomes. Nós temos os pronomes pessoais, três tipos de pronomes pessoais. Do caso reto, do caso oblíquo e pronomes pessoais de tratamento. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembra aqueles que a gente usa para conjugação, tá bom? Verbo a que a gente vai usar para conjugar no presente, eu amo, tu amas, ele ama. Então, aqueles pronomes ali são os pronomes pessoais do caso reto. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, te, ti, se, si, lhe, oa, os e as. São os pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Esses geralmente são usados como complemento. Geralmente ficam do lado direito do verbo, como complemento. E depois os pronomes pessoais de tratamento, você, vossa senhoria, vossa excelência, aqueles que a gente usa no vocativo das cartas, ok? Depois que a gente recapitulou isso, a gente vem aqui para o quadro e pensa e vê, quando não se usa a crase, antes dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Dei toda a atenção a ela, entendeu? Dei toda a atenção a ela. Então, esse a não usa crase porque eu tenho um pronome pessoal do caso reto, ela, no caso. Ofereceram a mim a vaga. Eu escrevi essa frase desta forma também para fazer só uma observação. Aqui está até a palavra está escrita errada, né? Foi uma falha técnica aqui, tá? Ofereceram a minha vaga, ok. Mas veja bem, quando eu digo assim, a vaga era para estar ao lado do verbo, ofereceram a vaga a mim. Só para a gente lembrar que geralmente a gente gosta de colocar o complemento, ou seja, a vaga ao lado do verbo, para facilitar as concordâncias, para facilitar, ok, as coisas. Muito bem. Esses slides eles não estão bem editados, porque, eu vou fazer uma ressalva aqui, porque eu fiz no celular. Tive problema com o meu computador, e aí as fontes ficaram pequenas, dá para perceber, mas o que importa é que dê para entender. E aí não deu, até para edição mesmo, para fazer, eu tive que fazer no celular e depois editar em outro computador. Tá? Então, enfim. Quando não usar crase, antes de pronomes demonstrativos, esses pronomes demonstrativos aí, isso, esse, essa, isto, este, esta. Então, você não usa crase nesses casos. Olha aqui esse exemplo. Era a isso a que eu me referi. Era a isso. Tá? Esse a não usa crase, era a isso a que me referi. Não uso crase porque isso, pronome demonstrativo. Nesse rock, desses 6 tipos. Isso, esse, essa, isto, este, esta. Não uso crase antes desses pronomes demonstrativos. Ok? Muito bem. Crase facultativa. Quando a gente fala de crase facultativa, é aquela crase que você usa se você quiser, tá bom? Ou melhor dizendo, se você quiser não, vamos dizer assim, se você usar, está correto, se você não usar, também está correto. Crase facultativa ou optativa, como algumas pessoas gostam de chamar, crase optativa. E aqui ao quadro nós temos exemplo, depois da preposição até. Então, nós temos aqui, eu não uso a crase depois da preposição até, ou uso se eu quiser, tá bom? Fui até a praça, se eu usar a crase, está certo? Ou posso colocar assim, como está aqui abaixo, fui até a praça. Então, já observe que se eu usar, está ok. Se eu não usar, também está ok. Outra crase facultativa, antes de nomes próprios femininos, dê meus parabéns a Jéssica, por favor. Veja, olha, eu usei a crase aqui nesse exemplo de cima. Dê meus parabéns a Jéssica, por favor.
Ou eu posso dizer assim, como está escrito aqui embaixo: dê meus parabéns a Jéssica, por favor, não usando a crase, ok? Então, é uma crase facultativa ou optativa, tá? Diante de nomes próprios femininos. Também, outra crase facultativa é antes dos pronomes possessivos femininos, tá? Falei a minha mãe sobre o assunto, veja só. Aqui falei a minha mãe. Então, veja, eu tenho esse minha, que é um pronome possessivo feminino. Então, eu uso crase nesse exemplo de cima. Mas, olha, no de baixo, não usei crase. Falei a minha mãe sobre o assunto. Então, se eu usar a crase, está correto. Se eu não usar a crase, também está correto. Aí, aqui vocês têm, só para facilitar, tenho aqui uma musiquinha que eu falei para vocês. Não é uma composição minha, é do professor Laerte Júnior, lá de Feira de Santana. Conversei com ele esses dias, né? Se ele tiver de alguma forma nos ouvindo aí na Bahia, transmito aquele abração, professor Laerte Júnior. É um professor assim muito mesmo experiente nessa área de português para concurso. E aqui essa música que ele chama de Senhora Creuza, né? Carinhosamente Senhora Creuza. O professor Laerte, ele fez essa música, deixa eu me preparar aqui, essa música, hoje eu vou tocar a musiquinha, usando o ukulele do meu filho, Miguel, que está em casa, provavelmente assistindo a aula do papai, então, que também vai fazer a prova esse ano, né? Então, a música, deixa eu ver como é que está. Não está bem afinado não, mas vai assim mesmo. Então acompanhe aqui essa primeira parte. São 3 estrofes. E aí fácil. Então você tem aqui, aí isso aqui vai servir para você revisar e resumir o assunto sobre crase hoje, né? Então diz assim, ó. Eu vou aprender a colocar crase. Eu vou aprender a colocar crase. É fácil e simples de entender, pois é a junção da preposição a com o artigo a. Obviamente não ocorrerá diante de verbos, palavras masculinas e na maioria dos pronomes. Eu vou aprender a colocar crase. Eu vou aprender a colocar crase. Palavras femininas repetidas, nem pensar, nem quando a casa for o nosso próprio lar. Serão optativas em nome de pessoas femininos. Assim também com os pronomes possessivos. Eu vou aprender a colocar crase. Eu vou aprender a colocar crase. Então terão crase todos os termos que aceitarem a junção da preposição a com o artigo a. Eu me refiro àquele, àquela, aquilo, a mesma, a própria, a senhora Creuza. Eu vou aprender a colocar crase. Eu vou aprender a colocar crase. Pois então, pessoal, com esta música aí que vocês aprenderam agora, tá? Se quiserem ouvir na versão do professor Laerte Júnior, vai lá no canal dele, coloca lá Português para Concurso, digita o nome dele no YouTube, Português para Concurso, e tá lá também, né? Eu acho que a voz dele é até mais bonita que a minha. Mas se você quiser se contentar com a voz desse humilde professor de português aqui de Parnamirim, vai lá no canal da Band
tá? No canal do YouTube, e lá vai ficar registrada essa aula, tá? Tá com a música, com o macete, com a aula sobre o uso da crase, então os 3 casos, o uso obrigatório, o uso proibido e o uso optativo. Então você tem lá registrado nessa aula e tem a musiquinha também, de quebra. Aí você em casa vai ouvindo, vai resumindo com a música, e assim eu me despeço de vocês nesta tarde, nesse momento. E lembrando, a crase, eu falei no início da aula que não é um assunto tão recorrente na prova, tanto do Proitec como dos anos de seleção. Então, você procura lá no livro de linguagens, no livro de língua portuguesa da sua série, do 9º ano, você vai encontrar lá assuntos, se quiser também exercitar, ver lá o que diz seu livro, tá bom? Tá lá, tá ok? Mas é um conteúdo que geralmente aparece apenas no 9º ano, tá? Então, para o Proitec, provavelmente você não vai ter questões com crase, tá ok? Então, me despeço, deixando aquele abraço e que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Ele assim o permitir.